Olá, que Deus abençoe ricamente esse momento devocional da Congregação Evangélica Luterana, Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, Copacabana, Barra da Tijuca, Nova Friburgo. Que Deus abençoe ricamente o meditar da sua palavra. Invocamos a presença do nosso santo e amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele nos abençoe nesse momento especial de meditação da sua palavra. Quero convidar você hoje a meditar nas palavras de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. São 15 versículos que falam a respeito de um assunto muito importante, que é a liberdade, mas a liberdade cristã. No que a liberdade cristã é distinta da liberdade que tanto se luta, inclusive batalhas, guerras, revoluções, visando a liberdade cristã. A liberdade cristã é algo que nós recebemos de presente, nos foi conquistada por Cristo Jesus. Graças à sua morte na cruz, ele pagou o preço do nosso resgate. Nós que éramos escravos do pecado, do diabo, condenados à morte eterna, fomos libertos. Hoje nós somos libertos, nós não somos servos de ninguém. Somos filhos amados de Deus, salvos. Nós que estávamos no cativeiro, fomos libertos, fomos resgatados por Cristo Jesus. E agora, como viver dentro dessa nova realidade? Ser livre. Nós corremos riscos sendo livres. O risco de não saber viver essa liberdade e nos tornarmos ociosos no trabalho do reino de Deus, de não compreendermos o preço caro que custou a nossa liberdade, pois custou o sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Mas veja o que Paulo escreve aos cristãos da Galácia e para nós também hoje. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Paulo pede então que os seus seguidores de Cristo, vivam sob a realidade e permaneçam firmes nessa liberdade. Lembrando que um dos principais inimigos da pregação de Paulo e dos apóstolos no início da igreja cristã foram os judaizantes, que queriam aprisionar os cristãos, os convertidos ao cristianismo, a continuarem tendo que seguir as leis do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, a respeito a dias sagrados, a cerimônias, a circuncisão, enfim. Paulo chama isso de jugo de escravidão. Em Cristo não há escravidão, há liberdade. E é tão difícil compreender isso na prática, porque é nessa liberdade em Cristo todos somos perdoados, a nossa salvação nos foi dada de presente, ou seja, nada do que eu faça, nada do que eu pudesse fazer é capaz de ajudar a me tornar uma pessoa livre. Em Cristo eu sou livre, não sou obrigado a nada. É profundo, não é? E ele continua: eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então vejam aqui que aquele que procura, aquele que acredita que para ser salvo, para receber algo de Deus, é necessário fazer alguma coisa, ele está separado de Cristo. Na verdade, essa pessoa está diminuindo a obra de Cristo. Essa pessoa não acredita na prática que de fato Cristo morreu por 100% dos nossos pecados. Ela acredita que para receber a graça de Deus é necessário a obediência, fazer boas obras, enfim, no caso aqui, ser circuncidado. E aí o recado de Paulo é muito claro, meus irmãos e irmãs. Se você quer ir por um caminho da lei, de ter que, eu tenho que fazer isso, então você tem que fazer tudo. Toda a lei você precisa cumprir, ou seja, você precisa ser perfeito. Você precisa ser uma pessoa sem falhas, cumprir a lei de Deus. Lembrem do resumo da lei de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Você acha possível fazer isso?
Você faz isso? Você consegue fazer isso? Claro que não. A lei de Deus é um espelho. E nesse espelho, nós percebemos o quê? Que somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Que a lei de Deus é algo que é inatingível para o ser humano cumprir a lei de Deus. Então, por nós que estamos aguardando a esperança da justiça, nós que aguardamos pela fé, a esperança da justiça que provém da fé. Veja, a justiça de Deus foi jogada sobre Cristo. Cristo pagou o preço, ele foi julgado, condenado na cruz, não porque ele cometeu um pecado contra as autoridades seculares, mas sim porque Deus, dessa forma, estava cumprindo a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, Cristo vem, morre em nosso lugar, e aquilo que ele conquista com esse sacrifício na cruz, que é o perdão dos nossos pecados, nos é imputado. Sobre nós é colocado os méritos de Cristo, e pela fé em Cristo eu sou perdoado, absolvido, agraciado com a vida eterna. Porque nada é maior do que Cristo. Nada é necessário ao que Cristo fez. Cristo consumou, completou, realizou de ponta a ponta, do início ao fim, o que era necessário para a nossa salvação. Então, atenção, cuidado com essas armadilhas de quererem nos escravizar a costumes, a obediência, a boas ações. O cristão faz boas ações, o cristão procura obedecer a Deus, mas isso como consequência da salvação, não para trocar com Deus, não para receber a salvação. É diferente. Vamos continuar? Vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Qual é a sua forma de pensar? No que você crê? Que Jesus morreu por você e pagou 100% dos seus pecados e você vai ter a vida eterna não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus? Ou você acredita que só entra no céu quem conquista o céu, quem merece o céu? Paulo, a Bíblia, Jesus, a Bíblia nos ensina desde Gênesis a Apocalipse que a única maneira de ser salvo é se Deus agir. E Deus agiu enviando Jesus. Versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha que interessante. Paulo lembra mais uma vez que nós somos livres. Ou seja, para alcançar a salvação, nada que a gente faça paga. E Cristo pagou. E isso ele nos dá de presente pela fé. Esse dom de Deus que faz com que eu acredite de fato que Jesus morreu por mim na cruz, que todos os meus pecados estão perdoados e que hoje eu sou um filho de Deus, aceito por Deus, perdoado por Deus, não por méritos, mas pela graça de Deus. E isso muda a minha maneira de viver. Isso me transformou. Isso faz com que seja natural na minha vida procurar fazer o bem. E aí ele alerta exatamente para que nós que somos livres não transformemos a nossa liberdade em libertinagem. Não transformemos a graça de Deus, que custou caro para Jesus, numa que a gente chama de graça barata. Como se eu falasse assim, eu vou comer, beber, porque amanhã Deus perdoa mesmo tudo que eu fizer de errado, então eu vou viver de qualquer forma, eu já estou salvo, está tudo pronto. Exatamente, está tudo resolvido. Cristo já me abriu as portas do céu. E agora ele me chama a ser instrumento também para que as portas do céu sejam abertas para as outras pessoas, que através do meu testemunho, do meu serviço, do meu amor, da minha atitude, elas vão ver a glória de Deus, elas vão ver, através das minhas boas obras, as virtudes de Deus, Deus que é rico em perdoar. Não esqueça disso, você é livre, livre para servir aos propósitos de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e eu quero convidá-lo a orar. Querido e bom Deus, obrigado por esse momento de estudo. Ajuda-me a viver na liberdade que foi conquistada por Cristo na cruz. Que eu possa usar a liberdade e servir ao meu próximo em amor. Em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um abraço fraterno para você e espero vê-lo no próximo culto, domingo, 10h30 da manhã. Lembrando também que às 9 às 10 nós temos a nossa escola bíblica, também presencial e também online. Você é o nosso convidado. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando.